Estamos iniciando mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pelo modo de videoconferência, transmitido simultaneamente pelo YouTube, no dia 9 de dezembro de 2020. Quero cumprimentar inicialmente o vice-presidente e corregedor regional deste tribunal, o desembargador Fernando Carione. Cumprimento também o juiz Celso Kipper, o juiz Rodrigo Fernandes, o juiz Luiz Francisco Delpires Miranda, o juiz Marcelo Pons Meirelles e o juiz Renato Boabaide. Cumprimento igualmente o eminente procurador regional eleitoral, Dr. André Stefani Bertuol. Cumprimento o advogado presente, Dr. Lucas Yupen, servidores deste tribunal, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Sobral. Demais presentes, declaro abertos os trabalhos desta sessão. De início, é necessário informar que o processo número 8 da pauta acaba de ser retirado pelo eminente relator, o juiz Rodrigo Fernandes, tendo em vista pedido de desistência que será tratado monocraticamente por ele. Houve pedido de preferência apenas para acompanhar o julgamento do advogado Dr. Lucas Yupen Soares, que representa o recorrente no número 9 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600-490-49-2020, e é relator o juiz Luiz Francisco Delpires Miranda, que tem a palavra para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, queria dar boa tarde a todos, senhor presidente, senhor corregedor, vice-presidente, meus caros colegas, senhor advogado, doutor André Bertuol e servidores do nosso TRE. Senhores, aqui é um recurso, né, oriundo de Itajaí, interposto pela coligação Unir e Renovar, contra a sentença da doutora Ana Vera Trucolo, lá de Itajaí, que julgou improcedente uma representação por propaganda irregular eleitoral juizado em face da coligação Avança Itajaí e condenou a coligação representante ao pagamento de uma pena de multa de R$5 mil por litigância de má-fé. O recurso ataca exclusivamente essa questão da pena de multa por litigância de má-fé. Eu encaminhei aos senhores a fotografia, né, dessa propaganda supostamente irregular, que no fim não foi considerada irregular, que era uma espécie de livro, né, que foi elaborado pela campanha do prefeito eleito, o Vonei Morastone, e, de fato, né, conforme os senhores puderam constatar, na capa não existia o nome do vice. Quando da representação, a coligação representante colocou, inclusive, o link, né, para a análise desse material. Entretanto, a doutora Ana Vera, que conduziu, né, com mãos de ferro a campanha eleitoral de Itajaí, que nós todos sabemos como foi difícil, né, diante do número de processos que nós julgamos, que nós ainda temos a julgar, envolvendo o pleito de 2020 lá na cidade de Itajaí. Então, a doutora Ana Vera entendeu que a coligação representante tentou induzir em erro, né, o juízo, porquanto na capa, apesar de na capa não haver o nome do candidato a vice, no interior desse livro havia esse nome, e por conta disso a propaganda foi considerada irregular. Entretanto, de fato, eu também entendi assim, que a representação falava, né, visava a questão da capa. Então, era uma questão subjetiva. Havia, sim, vamos dizer assim, elementos de direito
suficientes para uma solução contrária, né? Era possível, sim, que o entendimento defendido pela coligação de que a ausência do nome do vice na capa poderia configurar sua propaganda como irregular. Então, esclareço também que a Procuradoria Regional Eleitoral posicionou-se pelo provimento desse recurso, para afastando essa multa por litigância de má-fé. E eu comungo, né, dessa posição, conforme o voto que encaminhei a Vossas Excelências, já no começo da semana. Então, senhores, diante dessas circunstâncias, eu vou me ater à leitura da emenda e ficar à discussão de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos. Então, a emenda está sendo vazada, eleições de 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular, impressos de campanha, sentença de procedência com imposição de multa por litigância de má-fé, alegada distribuição de material impresso de campanha à eleição majoritária sem indicação do nome do vice, a Lei 9.504/97, artigo 36, parágrafo 4º. Registro constante do interior da publicação, porém, inexistente na sua capa. Possibilidade, em tese, de interpretação diversa da que levou à improcedência do pedido. Inexistência de evidências concretas do dolo de deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou de forma temerária. Litigância de má-fé não caracterizada, precedentes, acolhimento da pretensão recursal, dirigida exclusivamente ao afastamento da penalidade de multa em questão, provimento. Então, eu encaminho voto pelo provimento, pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar essa multa pela litigância de má-fé. Como voto, senhores? Em discussão e votação. Colho o silêncio como aprovação. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. Agradeço ao Dr. Lucas Yupi pela sua presença. Estamos aqui sempre à disposição. Passamos ao julgamento dos processos não preferenciados. O número 1 da pauta é o recurso eleitoral 0600-555-39-2020. É relator o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o voto. Pois não, senhor presidente, senhores juízes, senhor procurador eleitoral. Presidente, como foi disponibilizado com antecedência o voto, eu fico na emenda e fico à disposição da Corte. Eleições 2020, recurso, representação, postagem de vídeos em perfil da rede social Facebook, contendo expressões ofensivas, procedência, determinação de retirada imediata da publicação, concessão do direito de resposta, aplicação de multa, inexistência de previsão legal para a imposição de sanção pecuniária, impossibilidade de impor reprimenda pelo uso de interpretação extensiva ou da analogia, provimento parcial. Provimento parcial, senhor presidente. Na parte positiva, dou parcial provimento ao recurso para afastar a multa aplicada, julgando prejudicado o requerimento pugnando pelo reconhecimento da licitude da propaganda eleitoral. Em discussão e votação. Silêncio corresponde à aprovação do voto do eminente relator. Por votação unânime, dar provimento parcial ao recurso. Passamos ao julgamento do número 2, que é o recurso eleitoral 0600-954-18-2020. É relator também o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o voto. Senhor presidente, da mesma forma, fico com a emenda e à disposição da Corte. Eleições 2020, recurso, representação, postagem de vídeo em perfil da rede social Facebook, contendo mensagem ofensiva, procedência, determinação de retirada imediata da publicação, pedido de aplicação de multa, inexistência de previsão legal, impossibilidade de impor reprimenda pelo uso de interpretação extensiva ou da analogia,
desprovimento. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Aprovado. Por votação unânime, negar provimento ao recurso. Presidente, eu quero pedir desculpa, os votos estão também no mesmo sentido da manifestação do procurador eleitoral. Todos os 5 votos que eu vou pronunciar, tá? Então, o número 3, presidente, é... Também... Eu anuncio, então, o número 3 é o recurso eleitoral 0600-946-41-2020. Vossa Excelência é o relator e tem a palavra para o voto. Pois não, presidente. Também fico pela emenda. Eleições 2020, recurso, representação, postagem de vídeo em perfil de rede social Facebook, contendo mensagem ofensiva, procedência, determinação de retirada imediata da publicação, pedido de aplicação de multa, inexistência de previsão legal, impossibilidade de impor reprimenda pelo uso de interpretação extensiva ou da analogia, desprovimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto do eminente relator. Por votação unânime, negar provimento ao recurso. Número 4, recurso eleitoral, número 0600-520-30-2020. É o relator, o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o voto. Pois não, presidente. Da mesma forma como os anteriores. Eleições 2020, recurso, representação, postagem de propaganda eleitoral em perfil da rede social Facebook de pessoa jurídica, procedência, determinação de retirada imediata da publicação, aplicação de multa ao candidato e à pessoa jurídica, Lei 9.504/97, artigo 57, letra C, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º, possibilidade de interposição de recurso no prazo de 1 dia, contagem a partir da publicação da decisão no mural eletrônico, resolução TSE 23.608 de 2019, artigos 12 e 22, interposição após decorrido o prazo recursal, intempestividade, não conhecimento. Em discussão e votação. Aprovado. Por votação unânime, não conhecer do recurso. Número 5, recurso eleitoral 0600-349-60-2020. É o relator, o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o voto. Também faço a leitura da emenda, senhor presidente. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, divulgação de pesquisa sem prévio registro, sentença de improcedência, prazo recursal de 1 dia, contagem a partir da publicação da decisão no mural eletrônico, resolução TSE 23.608, 2019, artigos 12 e 22, interposição somente após 3 dias da intimação, intempestividade, não conhecimento. Em discussão e votação. Aprovado o voto do eminente relator. Por votação unânime, não conhecer do recurso. 6, recurso eleitoral 0600-296-46-2020. É relator o juiz Celso Kipper, que tem a palavra para o voto. Obrigado, senhor presidente. Aqui também é mais um caso de recurso intempestivo, então eu passo a leitura da ementa pela singeleza da questão. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral na internet, ausência de informação com pedido de registro de candidatura dos endereços eletrônicos que seriam utilizados pelo candidato, aplicação de multa, prazo de 1 dia para recorrer, contagem do prazo recursal a partir da publicação da decisão no mural eletrônico, prazos contínuos e peremptórios, que não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, interposição do apelo no dia seguinte ao término do prazo recursal, intempestividade, recurso não conhecido. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Aprovado o voto do eminente relator. Por votação unânime, não conhecer do recurso. 7, recurso eleitoral 0600-457-04-2020. É o relator, o juiz Rodrigo Fernandes, que tem a palavra para o voto.
Senhor presidente, senhores juízes, senhor procurador regional eleitoral, Max, na pessoa a qual eu cumprimento todos os servidores, muito boa tarde a todos. Aqui também, senhores, é uma situação bastante simples, e como o voto foi enviado com a necessária antecedência, eu fico na ementa e também à disposição de Vossas Excelências para maiores esclarecimentos. Eleições 2020, recurso eleitoral. Representação por propaganda negativa e irregular. Realização de live no Facebook. Alegada violação do disposto do artigo 57C, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. E no artigo 29, parágrafo 3º da Resolução do TSE, número 23.610, de 2019. Sentença que extinguiu o feito sem analisar o mérito por perda do objeto, impossibilidade, pedido de condenação ao pagamento de multa, interesse que se mantém mesmo após a exclusão definitiva da postagem. Afastamento da extinção para analisar o mérito. Teoria da causa madura, artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC. Alteração do pedido e da causa de pedir na fase recursal. Impossibilidade. Violação do disposto no artigo 329, inciso 1 do CPC. Análise da questão com base nos exatos limites do pedido e da causa de pedir contidos na inicial. Impossibilidade de aplicação da multa na norma regente por não haver prova ou alegação do impulsionamento da publicação impugnada. Improcedência da representação, recurso desprovido, e eu informo também que o Procurador Regional Eleitoral exarou parecer no mesmo sentido. É assim que encaminho meu voto, senhor presidente. Em discussão e votação, colho silêncio como aprovação. Por votação unânime, negar provimento ao recurso. Número 8 foi retirado de pauta, o número 9, preferenciado, já foi julgado. Passamos ao número 10. Embargos de declaração no recurso eleitoral 0600-346-42-2020. É o relator, o juiz Marcelo Pons Meirelles, que tem a palavra para o voto. Inicialmente, boa tarde, os cumprimentos ao desembargador presidente, ao desembargador Carolho, vice-presidente e corregedor, aos juízes competentes desta corte, doutor André Bertol, aos servidores da casa. Trata-se também de matéria bastante simples. Ontem, inclusive, julguei um semelhante a esse. Ficarei na leitura da ementa. Se os senhores precisarem de esclarecimentos, estou à disposição. Eleições 2020, embargos de declaração. Recurso em registro de candidatura, pedido de efeitos infringentes. Decisão de indeferimento do RRC, ausência de filiação partidária, juntado de documentos já apreciados pelo tribunal, visando comprovar a filiação em sede de embargos. Rediscussão da matéria fática, impossibilidade precedente. Rejeição. Voto pela rejeição dos embargos, portanto. Em discussão e votação. Silêncio corresponde à aprovação. Por votação unânime, rejeitar os embargos de declaração. Número 11, embargos de declaração no recurso eleitoral 0600-241-25-2020. É o relator, o juiz Marcelo Pons Meirelles, que tem a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Ficarei na ementa novamente. Se precisar de algum esclarecimento, estou à disposição. Eleições 2020, embargos de declaração, recurso em registro de candidatura, pedido de efeitos infringentes, decisão de indeferimento do RRC, ausência de quitação eleitoral, alegação de nulidade da sentença pela não intimação na origem, preliminar que não foi arguída no recurso, inocorrência, rediscussão da matéria de fundo, manejo dos embargos de forma imprópria, impossibilidade e rejeição. É como voto. Em discussão e votação. Silêncio corresponde à aprovação. Por votação unânime, rejeitar os embargos de declaração. Nós esgotamos a pauta jurisdicional, passamos à pauta administrativa, e nós temos o número 12, que é a instrução número 0600-166-10-2020. O assunto é instrução, minuta de resolução, alteração da resolução TRESC número 8014, de 2/4/2020, enfrentamento à Covid-19, atendimento remoto emergencial ao eleitor, no âmbito da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, processo administrativo eletrônico PAI, número 53.656/2020, de interesse tanto da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, quanto da direção-geral e da douta Corregedoria Regional Eleitoral, que foi a origem da
suscitação da necessidade de alterações, atualização, na verdade, da resolução TRESC 8014. Como todos nós sabemos, os juízes mais recentes não participaram da aprovação dessa resolução, estavam presentes o nosso eminente corregedor, o juiz Celso Kipper e o juiz Rodrigo Fernandes. Foi aprovada essa resolução para estabelecer um modo de atendimento ao eleitor naquele período que antecedeu o fechamento do cadastro eleitoral. E foi, então, instituído o atendimento remoto emergencial ao eleitor, devido à pandemia da Covid-19, em face também das normas, tanto internas quanto externas, de distanciamento social, de afastamento e de home office, de serviço também telepresencial emergencial. Com isso, houve a dificuldade de atendimento ao eleitor naquele período de maior contingente de pedidos de inscrição nova, né, como alistamento eleitoral e transferências. Então, essa resolução veio resolver, ela estabeleceu o modo com que o eleitor haveria de se relacionar com a justiça eleitoral e conquistar, então, o objeto de seu interesse, tanto o alistamento inicial quanto a transferência. Foi um sucesso, esse modelo, inclusive, embora não fosse absolutamente original, mas tinha várias facetas originais do TRESC, foi encampado pelo Tribunal Superior Eleitoral e disseminado para todos os tribunais regionais eleitorais. E, como eu disse, foi um sucesso porque nós não tivemos uma única reclamação de eleitores de não atendimento por aquele modo de atendimento remoto emergencial. E hoje, dia 9 de dezembro de 2020, inicia-se que abriu novamente o cadastramento eleitoral. Pós-eleição, então, esse cadastramento, que também sofre as mesmas limitações da pandemia da Covid-19, e não só isso, mas o recrudescimento da infestação aqui no estado de Santa Catarina, que mostra um mapa vermelho preocupante. Então, nós decidimos manter o trabalho remoto emergencial, o trabalho dos servidores de cartórios ainda em home office. Claro que haverá necessidade de atendimento de um caso ou outro, e agora, especificamente, o atendimento das prestações de contas, mas tudo já está regulamentado, no sentido, até pelo TSE, no sentido de atendimento por agendamento. As prestações de contas são todas eletrônicas, mas a apresentação de documentos será feita por agendamento. E quanto aos eleitores, como houve sucesso naquele modo de alistamento lá até 9 de maio, nós entendemos que deva permanecer dessa forma, e até porque o próprio TSE autoriza esse procedimento, né, na resolução que estabeleceu a reabertura do cadastramento. Não é recadastramento, como em alguma ocasião a gente falou de forma errônea, a abertura do cadastramento, que é normal, né, após as eleições, abrir novamente para os eleitores se inscreverem, até porque muitos deles precisam de comprovação de quitação eleitoral e precisam, então, dar seguimento às suas necessidades. Então, devido a todas essas circunstâncias, mantida a prática de home office pelos servidores de cartório,
havendo necessidade de atendimento presencial, será feito o atendimento mediante agendamento. Então, a douta Corregedoria Regional Eleitoral propôs apenas que se fizesse algum ajuste naquela resolução TRESC 8014 para se adaptar agora a essa necessidade da abertura do cadastramento. Todas as sugestões apresentadas pela douta Corregedoria foram aprovadas tanto pela coordenadora de eleições como pelo diretor-geral. Apenas foram feitas 3 modificações que já foram submetidas ao eminente Corregedor Regional Eleitoral para se adequar tanto à resolução do TSE quanto às necessidades desse tribunal e à realidade, portanto, da situação. Eu penso que podemos aprovar, mas eu gostaria de ouvir o eminente Corregedor Regional Eleitoral. Não, presidente, o material foi totalmente distribuído. Eu acho que Vossa Excelência esgotou a matéria no sentido complementar. Eu não tenho nada a acrescer. Eu acho que nós temos aí realmente para tomar muito cuidado sobre esse reinício de trabalho, né, de cadastramento dos eleitores, e que vem sempre a subsequência do término de uma eleição, onde muitos querem satisfazer, exatamente como Vossa Excelência disse, as suas comprovações e o seu registro, o seu cadastramento novo em mudança e eleitores novos, né? A redação a modificação da 8.042 é mínima, tão somente no sentido de adaptar à situação de hoje. Então, as 3 alterações que foram feitas, nós estamos de pleno acordo, presidente, e eu me manifesto pela aprovação. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento Vossa Excelência e sua equipe por a sugestão dada, foi muito pontual, muito necessária, e coloco em discussão, então, a aprovação dessa resolução que altera a resolução 8.014. Considero aprovada a minuta da resolução. E agradeço a Vossas Excelências. E agora, então, esgotada a matéria administrativa, nós passamos aos assuntos gerais. O primeiro assunto geral, consta aqui da própria pauta, é a observação de que serão publicados em sessão, ou então ficam publicados neste ato em sessão, com a intimação pessoal do douto Procurador Regional Eleitoral, os acordos números 35.236 e 35.237, referentes, respectivamente, aos embargos de declaração nos recursos eleitorais números 0600.493/84/2020 e 0600.445/12/2020, de relatoria do juiz Marcelo Pons Meireles. O segundo item de assuntos gerais é a proposta, a solicitação feita pelo juiz Celso Kipper de alteração do horário da sessão do dia 18 de dezembro, a última sessão, que Sua Excelência pretende que seja às 11 horas ou então 14 horas, 14h30. Já foi debatido em off, né? E chegamos à conclusão de que ela pode ser realizada às 11 horas, como outrora se fez neste tribunal. Eu coloco em discussão e votação, então, a alteração do horário da sessão do dia 18 de dezembro, fica aprovada para as 11 horas. De minha parte, eu não tenho mais
assuntos. Só informar que o TSE, depois de algumas provocações, ele estabeleceu um cronograma de eleições suplementares. É importante, né? A partir de 7 de março, né, ao longo de todo o ano de 2021, será possível a realização de eleições suplementares. Eu não fiz ainda o levantamento de todos os casos aqui no TRE, mas de antemão já se pode antever a possibilidade de eleições suplementares em Anita Garibaldi e Petrolândia, em que o candidato que teve a maior votação, o seu registro de candidatura está sub júdice, com recursos já julgados por este tribunal e submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não há definição lá. Então, quando houver a definição, nós vamos debater a eleição suplementar, se for o caso. A palavra agora continua livre para qualquer assunto geral. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu quero agradecer a todos pela presença, pela participação, pela cooperação e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos para a sessão de amanhã, às 17 horas. Um abraço a todos.